Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, como a gente está tendo essas queimadas aí no Brasil todo, né? Esses focos de incêndio estranhos, né? Quase em todo o Brasil, eu queria falar um pouco para vocês sobre desmatamento e ecologia, tá? Quem quiser assistir o vídeo, quem não quiser não assiste. Em breve eu vou voltar a fazer o vídeo com a luzinha, tá? Falando da Bíblia, os termos, etc. Mas é um vídeo informal que é o assunto do momento, tá bom? Hoje eu vi um vídeo de um historiador no Twitter, onde ele falou que na época do Brasil colonial, quando os portugueses vinham aqui para o Brasil, os portugueses levavam muito pau-brasil para a Europa, né? Pegavam de monte assim as madeiras, né? Aquelas árvores inteiras, colocavam nos navios e levavam para a Europa. O pau-brasil foi o nosso primeiro ciclo aqui no Brasil, né? O ciclo do pau-brasil. Bem nos primórdios do Brasil, né? Depois de que os portugueses vieram para cá. Aí tinha um português chamado Jean, eu não sei se ele é exatamente português, porque o nome parece francês, né? Jean. Mas estava lá colhendo pau-brasil, ele já vinha com uma certa frequência ao Brasil. E aí um dia o cacique foi conversar com ele, um cacique de uma aldeia indígena que habitava ali. Aí o cacique perguntou para ele: escuta, por que vocês levam tanta madeira para a Europa? Vocês não têm como fazer fogo lá para cozinhar na terra de vocês? Tem que levar tudo isso de madeira? Porque na mentalidade do indígena, ele achava que a madeira era só para fazer fogo, para cozinhar, assar um peixe, alguma coisa. Aí o Jean respondeu para ele: não, a gente não usa só para fazer fogo, a gente usa para fazer móveis, embarcações, outras coisas. Usamos o pigmento da madeira para fazer tinta, essas coisas. Aí o cacique falou para ele: mas tem que ser tanto assim? Na terra de vocês não tem madeira? Ele falou: tem madeira na nossa terra, mas é que nós também comercializamos a madeira. Então tem uma grande demanda por madeira, as pessoas compram madeira e a gente vende para essas pessoas. Aí ele falou: nossa, mas por que tem tanta demanda assim de madeira? Vocês fazem isso por quê? Ele falou assim: porque é uma forma de ganhar dinheiro, de fazer fortuna. Então essas madeiras vão para Portugal, elas são vendidas, e quem vende ganha um bom dinheiro, ganha muito dinheiro. Aí o cacique falou assim: mas esse dinheiro que esses vendedores de madeira ganham, esses vendedores não morrem? Ele falou: sim, eles morrem, todo mundo vai morrer um dia. Ele falou: para quem vai ficar esse dinheiro? Ele falou: para os herdeiros, para os filhos, esposa, parentes, os parentes que vão herdar esse dinheiro dessa fortuna que eles fizeram aqui pegando madeira. Aí fala: aqui na aldeia não é assim também? Vocês não deixam herança para o filho de vocês? Fortuna, dinheiro? Aí o cacique respondeu para ele: não, aqui nós cuidamos e preservamos do nosso meio ambiente, porque é do meio ambiente que vem o nosso alimento. Nós pescamos, nós colhemos mandioca, nós caçamos animais, então o meio ambiente é que é o nosso sustento. Então quando um indígena morre, ele morre tranquilo, porque ele sabe que ele deixou um meio ambiente saudável para os filhos deles poderem se alimentar. Aí com essa resposta o Jean ficou tão abismado, porque ele falou que o rei de Portugal falava que aqueles povos eram selvagens. Aí ele escreveu esse diálogo, né, que ele ficou tão impressionado com a sabedoria do indígena, que o artigo que ele escreveu é mais ou menos assim: o sábio selvagem, porque ele percebeu que ele era mais sábio do que os portugueses. Porque se você tira tudo no lugar para explorar e fazer fortuna, vai chegar uma hora que você não vai ter mais de onde tirar. Tanto que o pau-brasil, que foi o nosso primeiro ciclo, hoje ele é uma raridade no Brasil. Sendo que na época dos portugueses ele tinha abundância, né? Para todo lugar que você andava tinha pau-brasil à vontade. Hoje em dia, os poucos pau-brasil que tem são preservados, né? Porque ele é praticamente extinto no Brasil. E é irônico que é a árvore que diz que originou o nome do país, né? Brasil. Tanto que o Brasil é um dos poucos países do mundo que o nosso gentílico vem de uma profissão, brasileiro. Esse sufixo eiro, ele é usado para profissão. Carvoeiro, canoeiro, pedreiro, padeiro, etc. Então aqui ficavam os brasileiros, os que trabalhavam com o pau-brasil. Curioso, né? O nosso gentílico deveria ser brasilense ou coisa do tipo. Mas ficou eiro porque era uma profissão extrair o pau-brasil. E aquele velho índio tinha razão. Porque realmente hoje em dia o pau-brasil foi detonado aqui no Brasil. Então não adianta você fazer uma fortuna e depois você não ter um meio ambiente nem para você poder se sobreviver ou se alimentar. Tanto que não adianta, por exemplo, você desgastar o planeta e depois seus filhos herdarem uma fortuna e não terem o que comprar. Não terem comida, não terem água potável, não terem árvore, não terem um ar saudável para respirar. Então essa exploração exagerada, realmente ela é estúpida, só beneficia meia dúzia de pessoas. Isso aconteceu muitas vezes na história do Brasil. Por exemplo, nós temos um rio aqui no Brasil gigante, chamado Rio São Francisco. Esse rio, na época do Brasil Colônia, Brasil Imperial, etc., até depois do Brasil Imperial, se não me falha a memória, ele era um rio tão grande, caudulento, com tantas águas fartas, que tinha até aqueles barcos a vapor, tipos americanos, que faziam a travessia do Rio São Francisco. Ele era chamado o Rio da Integração Nacional, porque ele integrava duas regiões. No caso, a região leste, que não existe mais, que Minas Gerais era da região leste,
com a região nordeste do país. Então Minas Gerais e Bahia eram região leste, tá? Para quem não sabe, algumas décadas atrás. E eles integravam aqui essa região leste com o nordeste. Também era da região leste Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá? Depois que teve uma mudança geográfica no Brasil. Então ele era tão caudulento que ele integrava as mercadorias aqui de Minas Gerais, do Sudeste, né? E as pessoas integrando e subindo para o Nordeste e vice-versa. De tão caudulento que era esse rio. Mas esse rio foi sendo tão depredado, principalmente nos afluentes que desaguam no Rio São Francisco, as matas ciliares foram sendo destruídas por causa da ambição humana, que nas últimas décadas o rio estava tão seco que os barcos em determinado período do ano eles não conseguiam mais navegar pelo São Francisco, porque eles atolavam em bancos de areia no fundo do rio. Você vê um rio que era farto, foi navegável durante muitos anos, o rio secou tanto que os barcos não conseguiam mais navegar por ele. Isso só foi amenizado um pouco na época do projeto da transposição do Rio São Francisco, que foi uma queda de braço para o governo conseguir aprovar isso, porque tanto o Ministério do Meio Ambiente, que na época era da Marina Silva, quanto o IBAMA não queriam aprovar, porque eles falaram, o rio já está morrendo. Se você não quiser fazer 2 canais para o Nordeste, para tirar água do rio, você vai terminar de matar o rio. Aí o governo teve que ceder, e para conseguir aprovar o projeto, o governo se comprometeu a fazer em paralelo projetos de recuperação das matas ciliares daqueles rios que desaguam no Rio São Francisco, para ele não morrer e para ele continuar com água. Então teve uma grande recuperação nessa época, onde o governo investiu pesado para recuperar essas matas ciliares, que é o que ajuda os rios a jogarem água. Porque senão os rios ficam secos, eles não têm água para jogar no rio maior. Que nem meu pai é do norte de Minas, era naquele refinado. Eu tive lá uma vez, lá é um lugar que você pode andar em leitos de rio seco, que só vê aquela aguinha correndo no fundo do rio, sabe? Não chega nem um palmo, tipo um dedo assim de água correndo. Só tem lambaria ali. Mas ali no passado já foram rios fartos. É porque o ser humano vai destruindo, não tem consciência ambiental, depois fica seco, ferra para todo mundo. Fica todo mundo sem água para beber. É o mesmo que aconteceu com o Rio São Francisco. Aqueles rios que desaguam no São Francisco, que ficam no oeste mineiro, ali é chamado Gerais. O nome do estado de Minas Gerais não é só porque o estado tem Minas Gerais. O nome do estado também vem por causa dessa região, que antigamente era chamada de Gerais. Porque tinham rios e Minas Gerais. E esses rios Gerais, que vinha de uma serra geral que corta ali, desaguavam no São Francisco. Tanto que na Bahia, no oeste do Rio São Francisco, ali também era chamado Gerais da Bahia. Isso há muito, muito tempo atrás. Então aquela região eram Gerais. Por isso que o nome do estado é Minas Gerais. E quando você pega no mapa e você vê esses rios que desaguam no São Francisco, você pode pegar um atlas aí na sua casa, viu? Ou pelo Google, você vê que ali tem alguns rios pontilhadinhos assim. Quer dizer que são rios temporários ou rios que já estão morrendo ou mortos por causa disso. Então, pessoal, se a pessoa não tem consciência ambiental, isso acaba prejudicando todo mundo. Às vezes, pela ganância de poucas pessoas, todo mundo pode sofrer por isso. A gente está num planetinha pequeno, né, como dizia Carl Sagan, um pequeno pálido ponto azul, que é só isso que a Terra é. A Terra é até insignificante. Ela parece gigante para nós, mas por fora é só uma coisinha de nada. Tanto que às vezes nem tem espaço para todo mundo, né? A gente vive vendo guerras por territórios aqui nesse planetinha. Esse planetinha, pessoal, ele não suporta muita coisa não. Tá? Tem gente que fala aí que a Terra tem tantas áreas habitáveis que não sei o que, que a Terra tem mais terra do que água na porção geográfica aqui da Terra. É mentira. Se você pegar as porções de terra que não são água no planeta, boa parte delas são inabitáveis. Você pode pegar desde as geleiras do Ártico, onde tem as tundras ali na Rússia, que não dá para você viver ali. Tem desertos, como o deserto do Saara, deserto do Atacama, deserto do Chile, deserto australiano. Tem partes que você não consegue penetrar, que são matas fechadas, como aqui na América Central, e assim por diante. Então, se você pegar só as partes que realmente podem ser habitáveis, que você possa fazer uma agricultura, uma plantação, alguma coisa, elas são pequenas no planeta. Então o planeta já não aguenta tantas pessoas. No último censo que foi feito, o planeta já chegou a 8 bilhões de pessoas. Vocês sabem o que são 8 bilhões de pessoas? Imagina para você ter alimento para alimentar 8 bilhões de pessoas e água potável para todo mundo. Onde é que vai tirar tudo isso? E o Brasil sempre foi um país abençoado, né, por natureza, mas o Brasil não soube cuidar da sua natureza. É que nem esse diálogo do índio aí com esse português. O Brasil só foi explorando tudo pela ganância, ignorando o meio ambiente e o ecossistema. Que nem, por exemplo, aqui no Brasil, na época de Juscelino Kubitschek, começou a ter um movimento no Brasil de querer expandir para o oeste. O Brasil, por ter sido colonizado pelos portugueses, o Brasil tinha cidades maiores e mais povoadas na costa litorânea, como é até hoje. Se você pegar as grandes cidades do Brasil, elas são mais próximas do mar. Até São Paulo aqui, por exemplo, dá uns 60, 80 quilômetros do mar. Você pega a rodovia, você já está em Santos. Enquanto isso, o sertão do Brasil ficava bem desabitado, porque só se formavam cidades e centros urbanos nessa faixa litorânea.
Alguns lugares têm seus motivos específicos, como por exemplo o Nordeste. O Nordeste é porque a faixa litorânea do Nordeste é uma zona da mata. Ali tem mais chuva, umidade e tal, terras férteis, enquanto que o interior é mais seco, tem mais estiagem. Então por isso que ali você vê mais cidades litorâneas. E foi ali que começou o Brasil. Então começou esse movimento de querer povoar o Brasil para o oeste, naquelas partes mais desérticas, que não tinham nada, até para poder registrar ali a presença brasileira e brigar por território, falar que é território brasileiro. Agora, se não tiver nenhum brasileiro aqui, daqui a pouco começa a invadir, daqui a pouco um boliviano faz uma cidade aqui, um paraguaio, ou não sei o que, daqui a pouco a gente perde território. Então começou essa ideia na mentalidade brasileira de querer povoar o oeste. Aí o Juscelino fundou Brasília. Ele pegou dinheiro emprestado com o FMI, fez uma capital ali no meio do nada, ali em Goiás, para incentivar as pessoas a irem para lá, principalmente os funcionários públicos e pessoas que quisessem trabalhar, que realmente ele virou um polo de emprego por causa da fundação da cidade. Muita gente nem quis ir, porque Brasília na época não tinha nada. Ele fez um lago artificial lá, que é o Lago Paranoá, represou lá um rio que passava lá e fez a cidade de Brasília. Só que pós-Juscelino, os militares, eles continuaram com essa mentalidade. Eles falaram, não, a gente tem que chegar mais pro oeste até para proteger o Brasil, para nossa soberania, nossa defesa. Senão daqui a pouco começam os habitantes dos outros países a habitar aquela região, a gente perde território. Aí os militares queriam principalmente que agricultores, fazendeiros, latifundiários fossem para o oeste, para poder habitar aquela região. Só para vocês terem uma ideia, na época do Juscelino, por exemplo, ele estava distribuindo lotes de terra ali no entorno do Distrito Federal para quem quisesse morar lá. O meu pai, que era mineiro, ele pegou um desses lotes de terra. Eu tenho até hoje aqui a escritura guardada, só que hoje ela não vale mais nada. Porque o meu pai faleceu, ele faleceu novo, ele nunca chegou a ter condições de ir lá em Goiás, e as outras pessoas que pegaram os lotes, sabe-se lá porque, também não foram lá para Goiás, porque Goiás era um lugar que não tinha nada, ninguém queria ir para lá. Aí acabaram que fizeram um novo loteamento, então quem pegou aquelas escrituras perdeu tudo, porque tinha um prazo para ir lá ocupar a terra. Então infelizmente foi perdido. Você vê como eles queriam ocupar toda aquela região. Aí os militares, para incentivar os agricultores, latifundiários aí para o centro-oeste, eles criaram uma lei na época que praticamente obrigava as pessoas a desmatar. Porque nenhum fazendeiro ia querer gastar dinheiro para fazer uma fazenda, por exemplo, no Mato Grosso, se chegando lá ele pudesse usar só um pedacinho da terra e o resto tivesse que deixar a mata nativa. Então, para resolver esse problema, os militares fizeram isso. Olha, vocês vão ter que desmatar e plantar. Então era praticamente obrigatório quem tivesse fazenda naquela época ter que desmatar, porque senão o governo multava você. Olha a diferença de hoje. Se o governo chegasse lá, sua fazenda tivesse só mato, o governo te multava. Tanto que é daí que vem aquela expressão, né? Quando eu cheguei aqui só tinha mato. Tanto que incentivou muitos agricultores, principalmente do sul do Brasil, a ir para o centro-oeste. Se você pegar aquela cidade, por exemplo, Sinop, Mato Grosso, o nome da cidade é uma sigla que tinha no Paraná, que era o Sindicato dos Agricultores do Norte do Paraná, Sinop. Aí virou o nome da cidade porque muitos agricultores do norte do Paraná foram para lá. Então eles foram desmatando tudo. Foi aí que começa um processo de desmatamento do Brasil, do centro-oeste e do norte do Brasil. Esse desmatamento, depois que acabou o período militar, foram criadas leis de preservação. Olha, você tem que manter pelo menos 20% da mata nativa, não sei o quê. Você não pode ir além disso, porque senão você vai acabar com o ecossistema. Começou a virar uma guerra política. Tanto que na época do primeiro governo Lula, foi quando teve um pico de desmatamento no Brasil. O estado do Mato Grosso foi o campeão. O Mato Grosso foi tão desmatado, mas tão desmatado, por causa de agricultores, pecuaristas, pessoas que queriam mais terra para fazer cultivo ou plantações, em vez da mata nativa, que o estado do Mato Grosso hoje em dia se cogita retirar esse estado da Amazônia Legal. A Amazônia Legal, para quem não sabe, é o mapa que compõe toda a Amazônia e os estados que pertencem à Amazônia Legal. Por exemplo, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins. E o Mato Grosso, o norte do Mato Grosso, faz parte da Amazônia Legal. Mas ele foi tão desmatado que hoje em dia eles estão discutindo se convém manter o estado do Mato Grosso como parte da Amazônia Legal. Porque não tem mais Amazônia Legal no Mato Grosso, de tanto que eles desmataram. Aí voltou aquela briga política, leis ambientais, não sei o que, etc. Pode, não pode, pode, não pode. E aí recentemente nós tivemos um enfraquecimento, né, das leis ambientais. Né? Eu não vou nem falar de política nem de governo, que eu sei que as pessoas não vão gostar, eu só estou citando por alto que teve um enfraquecimento. Por exemplo, o IBAMA, quando ia fazer uma operação contra algum madeireiro ilegal, por exemplo, ele tinha que avisar com antecedência. É o mesmo que a polícia avisar na favela que vai fazer uma batida. Ó, pessoal, segunda-feira nós vamos fazer uma batida policial aí, tá ok? O que não faz sentido, né, pessoal? Aí nós tivemos novamente um outro pico, onde os agricultores, latifundiários começaram a desmatar, porque tiveram uma proteção legal, começaram a desmatar, desmata aqui, desmata ali, desmata não sei o que, para aumentar os seus latifundiários. Agora, o que está acontecendo? Parecido com essa história aí do índio, que eu falei do pau-brasil, daqui a pouco você não vai ter mais árvores nessas regiões. Porque se você vai desmatando tudo para formar fazendas de soja ou de gado, e as árvores vão ficar onde? Vocês estão entendendo? Daqui a pouco não vai ter mais árvores nessas regiões. A Amazônia mesmo, né, que a Amazônia já tem um outro problema lá, que envolve garimpo, tal, não sei o que, outras coisas.
a Amazônia ela tem um ponto limite, segundo os cientistas. Se ela for desmatada, acho que até 20%, se eu não estou enganado, estou falando aqui de cabeça, tá? Mas se eu estiver errado me corrijam, ela não se recupera mais. Ela chega num ponto irreversível. Aí ela entraria num processo que chama desertificação. Lembrando que a nossa região da Amazônia, ela fica bem naquela faixa que beira a faixa equatorial do planeta, ou seja, bem no centro do planeta, que é uma região mais quente, como por exemplo o deserto do Saara. Ele fica nessa mesma faixa. E os cientistas também acreditam que o deserto do Saara já foi uma selva há milhões de anos atrás. Então se a Amazônia entrasse no processo de desertificação, nós iríamos ter um grande deserto aqui na Amazônia, em paralelo com o deserto do Saara, ia ser só um grande deserto, que não ia dar para fazer nada. Não ia ter como você se nutrir, pescar, comer, caçar animal, não ia ter nada. Tanto que, por exemplo, eu nunca imaginei na minha vida, sabe, que eu ia viver para ver os rios grandes do norte secos. Rio Tapajós, Rio Negro, Rio Solimões, tem viralizado aí no Twitter, né, por causa dessa seca do norte. Eu nunca imaginei que aqueles rios gigantescos, que eles são rios imensos, pessoal. São rios que você vê até do alto, assim, do mapa, você vê eles grossinhos, assim. Eles estão secos. E assim, não é a primeira vez que acontece, acho que é a segunda vez que acontece essa secura dos rios do Amazonas. Vocês já viram aquelas imagens daquelas casas de palafita que os manauaras fazem lá, sobre as águas? Quando você vê hoje as imagens, está tudo seco. Seco. Como é que o ser humano vai tirar o sustento ali? Pegar um peixe, pescar, alguma coisinha para comer, se os rios secaram? Rapaz, eu acho que as pessoas não têm ciência, sabe? Que essa história do indígena aí, que se você tirar tudo, você acaba com tudo. E o pior, se a Amazônia seca, seca pra gente aqui no Sudeste. Eu já expliquei isso em vídeo para vocês, que aqui no Sudeste era para ser um deserto. É que nós estamos numa região que é chamada quadrilátero avantajado. Que esse quadrilátero fala que as chuvas que são formadas na região do Amazonas, amazônica, elas batem na Cordilheira dos Andes, como se fosse uma barreira natural, aí elas voltam para cá para o Sudeste, onde elas desaguam água. Então se lá começa a não ter chuva, aqui também vira uma grande secura. Tanto que São Paulo teve um ano aí que todas as represas de São Paulo ficaram secas. Até o irmão Rubens fez um vídeo mentiroso, né, falando que era mentira, que a represa estava cheia. Ele foi num reservatório técnico chamado Paiva Castro, um reservatório que recebe água de 7 represas. As 7 represas estavam secas. Ele vai no reservatório e fala que é mentira, que tinha água. Olha que absurdo isso. E tinha gente ainda concordando com ele. Eu discuti com um catarinense, que ele ficou me xingando, me chamando de mentiroso na época. Eu falei para ele, olha, eu pago a sua passagem de Santa Catarina aqui para São Paulo. Nós vamos lá nas represas, nas 7 represas. Agora, se elas não tiverem seca, você vai me pagar. Cadê que ele veio? Porque ele acreditou na mentira do Rubens e ainda ficou falando que eu era um mentiroso. Vocês veem a loucura que é. Então, pessoal, e agora nós estamos vendo aí um fenômeno estranho, que são queimadas no Brasil todo. Aqui nós já estamos passando por uma mudança climática, no Brasil. Nós já estamos tendo bolsões de calor, inclusive aqui no Sudeste tem tido um monte. Tem dias aqui em São Paulo que a temperatura passa de 40 graus, coisa que eu, 44 anos, nunca vi isso. Já falei para vocês, nunca vi isso em São Paulo, às vezes do nada, até no meio do inverno, quando você vê, tá lá 40, 41 graus. Tanto que a NASA fez um estudo falando que nos próximos 50 anos, acho que vocês viram, até o Sérgio do Foguete comentou isso aí, o Brasil pode ter temperaturas de até 50 graus no Brasil. Sabe o que isso significa? Que vai morrer a maioria dos brasileiros, a gente não vai suportar uma temperatura tão forte. E por mais que nós sejamos brasileiros, que é um país tropical, isso é um absurdo. Principalmente pessoas mais idosas, pessoas que têm comorbidades, podem morrer facilmente, como tem acontecido na Europa, né? Na Europa o calor está matando muita gente idosa na Europa. E o Brasil, por causa da região que o Brasil fica, o Brasil pode ter temperaturas de até 50 graus, segundo o estudo da NASA. Se a gente não fizer nada para reverter esse cenário. O Sérgio já comentou isso, os canais de ciência já comentaram isso, que é uma projeção que eles fazem, né? Um modelo climático. Eles analisam como é que está a temperatura, média global, chuva, El Ninho, não sei o que, seca. Aí eles falam, ó, se continuar desse jeito, a temperatura vai explodir no Brasil. E quem mora em lugares que já são naturalmente mais quentes, como por exemplo Teresina, no Piauí, ou Cuiabá, em Mato Grosso, que lá geralmente já são regiões que são mais quentes pela questão climática. Já imaginou? Rapaz, esse Brasil vai acabar em fogo mesmo. E agora esses incêndios aí que estão acontecendo pelo Brasil todo. Ninguém sabe exatamente qual é a causa do incêndio, é uma série de variáveis, desde seca, climática, ventos, uma série de fatores, mas é claro que os incêndios não acontecem sozinhos, né? Tem pipocado por aí muitos vídeos de pessoas sendo presas ou sendo flagradas colocando incêndio nas matas. Agora, quem está pagando essas pessoas para fazer isso? Qual é o objetivo de fazer isso? Vocês viram? Isso aí está prejudicando já o Brasil todo. Até que quem mora em São Paulo está vendo o céu todo nublado, que não é nublagem, é fumaça. A próxima chuva que vai ter em São Paulo vai ser uma chuva preta, que é tanta fuligem que está no céu, que a água já vai passar por essa fuligem, já vai cair, que nem um café, quando você coa um café no coador, já vai cair uma chuva preta, de fuligem, como já está acontecendo em alguns lugares.
O pessoal aqui do interior está falando que está tudo com fuligem. Quando chove, chove aquela chuva preta, fica o chão todo preto de fuligem de queimada, etc, etc, etc. Agora, quem está fazendo isso e por quê, pessoal? Será que tem um interesse financeiro por trás para tentar, como eu falei, expandir plantação e gado? É uma hipótese. Será que é um interesse político? Também é uma hipótese. Agora, olha como é absurdo. A gente já está num país delicado, um país que já foi tudo enfraquecido, um país que pode ser um dos mais afetados pelas mudanças climáticas, porque a gente está numa região que não é muito favorável nesse sentido. E mesmo assim as pessoas ainda resolveram botar fogo no Brasil inteiro. O que essas pessoas pretendem? Acabar com o planeta? Acabar com o Brasil? Beleza, queimem tudo, fera, queimem tudo. Queime o estado de São Paulo inteiro, que tá tendo... São Paulo nunca teve tanto incêndio assim na história de São Paulo, pra vocês terem uma ideia. Todo o estado está tendo incêndio. Queime o Mato Grosso, queime o Amazonas, queime tudo. Tá? Depois que não sobrar uma árvore em pé, a gente vai viver do quê? Vai ser o Mad Max? Todo mundo brigando por um copo de água? Olha, eu sei de ter uma garrafa de água. Pegue suas armas, vamos lá. Sabe, o ser humano parece que não tem consciência que esse é o nosso planeta, pessoal, nosso habitat. Não tem outro planeta com vida. E se a gente não cuidar do próprio planeta, porra, vai chegar uma hora que não vai ter mais droga nenhuma pra gente aqui. Nem comida, nem água, nem nada. O ser humano vai viver do quê? O que nós vamos deixar para as próximas gerações? Heranças? Eles vão comer o quê? Herança? Adianta ter herança e não ter um planeta que você possa plantar, não possa colher porque não tem mais chuva, porque não tem mais árvore, tudo isso? Vamos fazer que nem o Rio São Francisco, vamos desmatar tudo? Aí depois quando parar a chuva faz o quê? Como é que vai plantar no chão depois que não tiver chuva? Porque se desmatar tudo, para chuvas. As chuvas que ajudam a produzir, as árvores que ajudam a produzir chuva. Tanto que florestas em inglês são chamadas de rain forests, ou seja, florestas de caminhos de chuva, de água, rain. São florestas de chuva. Então se a gente desmatar tudo, como é que os próprios fazendeiros vão plantar? Vão tirar água de onde? Vão buscar em milhares de quilômetros de água um caminhão-pipa para abastecer suas plantações? Que vai sair bem mais caro? Aí quanto que vai ser um simples tomate no mercado? R$20? Eu termino falando de uma propaganda curiosa que eu vi, pessoal, dos americanos. Eles fizeram um dinossauro entrando lá no Congresso americano. Todo mundo fica chocado olhando o dinossauro. Ele vai lá e começa a falar para eles: olha, a minha espécie foi extinta há milhões de anos aqui, mas só que nós não tivemos escolha, vocês têm. Nós, se pudéssemos fazer alguma coisa para evitar que o meteoro caísse na Terra e nós fôssemos extintos, nós faríamos. Agora, eu nunca vi uma espécie fazer o contrário, querer acelerar a sua própria extinção. Eu digo, nós não tivemos escolha. Vocês têm escolha e estão escolhendo levar o planeta para o caos. Lembrando que não é só no Brasil, tá? Só para fechar o vídeo aqui, tá? Os outros países também. Tem muitos países aí muito atrasados em relação climática e eles estão um pouco se fudendo. Países ali da Ásia, como por exemplo Laos, Camboja, Vietnã, um pouco da Índia, eles poluem todos os rios, desmatam, sabe? Estão um pouco se lixando para o planeta. Ali já teve grandes florestas que foram devastadas também, tá? A Europa teve no passado, mas agora eles estão tentando reflorestar suas florestas, estão tentando fazer programas de apoio, mas não é só no Brasil, tá? Infelizmente, a humanidade como um todo, se não adquirir um mínimo de consciência política, que essas ações que nós fazemos hoje podem afetar gerações futuras, nossos netos, nossos bisnetos, o planeta inteiro. Se não houver essa consciência, um dia esse planetinha aqui vai acabar que nem o Mad Max. Vai ficar todo mundo num grande deserto escaldante, com temperaturas de mais de 50 graus, brigando por um simples copo de água. Um matando o outro por uma garrafinha de água. Lamentável, né, pessoal? Então tá aí, esse vídeo é só uma reflexão. Quem gostou, comente aí o que vocês acham, se vocês concordam, discordam, acha que é reversível, irreversível, acha que esse estudo da NASA vai ser verdade ou não. Eu realmente tenho ficado chateado e preocupado com isso, porque eu respeito a ciência. Essas são projeções que podem acontecer. Mas comente a opinião de vocês, que é bem-vindo, tá bom? Dê um like no vídeo quem gostou, atualize a página se for necessário, tá? Que hoje em dia o YouTube tá bugado. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.